estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Lembra lá dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir a aula, fazer as atividades e aprender muito. E hoje, além de aprender, eu vou dar algumas dicas. Dicas do quê, professor? Dicas para as férias. E os materiais que nós vamos precisar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, mas também vamos precisar de uma folha branca para a atividade final. Borracha, lápis de escrever e canetinha ou lápis de cor, certo? Vou dar um tempo para você deixar tudo aí bem pertinho. Vamos lá! E hoje nós estamos na aula 41 e é a nossa última aula. Tivemos 41 aulas juntos. E olha o tema de hoje: museus de destaques no mundo, certo? Então pegue o seu caderno, a sua folha, coloque lá a data que você está assistindo essa aula, aula 41, História, Museus de Destaque no Mundo. Vou aguardar você fazer.
veio recordar o conceito de história. Vamos ver? A história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, pesquisando os vestígios do passado que possam ajudar a decifrar e entender o que aconteceu. Então, a história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, observando o que ocorreu no passado, o que já aconteceu, porque isso vai ajudar a entender o que está acontecendo em nossa volta. E quem trabalha com história é o historiador. E o que faz o historiador? O historiador estuda sobre o tempo, sobre os lugares, países, estados, municípios, sobre as pessoas, suas vidas e também suas histórias, sobre acontecimentos históricos como guerras, eleições, evoluções, entre outros. E onde o historiador pode trabalhar? O historiador pode trabalhar como professor em escolas, universidades, com escrita de livros, nos meios de comunicação, fazendo pesquisa e organizando dados para reportagens. E também em museus, auxiliando e montando exposições. Pode ser monitor numa explicação mais detalhada das peças expostas. E hoje nós vamos conhecer diferentes museus. Um lugar que eu posso dizer para vocês que os historiadores adoram. E você sabe o que é museu? A Vivi veio relembrar. O museu é um lugar em que se preserva a memória de uma cidade, de um país, das artes, de uma pessoa. Enfim, é o espaço de histórias interessantes que nos fazem viajar no tempo. Mas, apesar de contar histórias que já aconteceram, o museu é um lugar para pensar o presente e refletirmos sobre o nosso tempo. Se a gente for ver o conceito de história e o que é um museu, tem tudo a ver, né? Vai pesquisar os vestígios do passado, o que aconteceu no passado. O museu vai expor muitas coisas desse passado para a gente entender sobre o nosso presente e refletir sobre o futuro, certo? E olha a ideia da Vivi. Vamos relembrar alguns museus de Curitiba? Então, eu vou mostrar para vocês uma foto e você vai tentar adivinhar que museu é esse. Alguns até fizeram parte das nossas aulas, certo? Esse daqui, você lembra qual o nome desse museu? Tá até fácil, porque tá aparecendo ali. É o Museu Paranaense, que foi o primeiro museu aqui do Paraná e o terceiro do Brasil. Ele foi inaugurado em 1876. O acervo faz um passeio pela história do estado. Tem mais de 400 mil itens. Bastante, né? Tem objetos, documentos, mapas, equipamentos, esculturas, medalhas, obras de arte, livros, muita coisa. E se a gente for pensar o que tem no museu, é uma fonte histórica, certo? E essas fontes históricas traçam uma linha do tempo, desde a pré-história até os dias atuais, certo? Vamos para outro museu? Esse também está muito fácil. Você lembra qual o nome desse museu? Ah, lembrou? O Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como MUN, porque pega as primeiras letras ali do nome do museu. Mas tem um nome carinhoso que todo curitibano conhece, o Museu do Olho. E se a gente for olhar, não precisa nem explicar por quê, certo? E você sabia que ele é um museu de arte
que tem importantes obras artísticas nacionais e internacionais. Em seu acervo tem perto de 7.000 obras nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, certo? E ele é considerado o maior museu de arte da América Latina. Vamos ver outro? E esse daqui? Esse eu acho que a gente comentou na aula também. Lembra o nome dele? O Museu do Expedicionário, que tem por objetivo apresentar a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar de outro? E esse daqui? Você lembra o nome dele? Se você falou Museu da Imagem e do Som do Paraná, acertou, que é o segundo mais antigo do país nessa área. Tem um acervo de mais de 1 milhão de itens. Tem por finalidade resgatar, preservar e divulgar a memória audiovisual paranaense. Outro museu. E esse aqui? Aposto que alguns vão dizer, já passei ali na frente. Mas você sabe que nesse local tem 2 museus? Tem o Museu da Gravura e da Fotografia na cidade de Curitiba. No Museu da Gravura tem obras de artistas renomados que utilizam a técnica da gravura. E no Museu de Fotografia tem exposições com obras do acervo, além de abrigar mostras de fotógrafos brasileiros e internacionais, certo? E esse daqui? Você lembra qual é o nome desse museu? Museu Egípcio Rosa Cruz e Tutankhamon. Se é um museu egípcio, o acervo dele é composto principalmente por réplicas de peças egípcias. Mas ali nesse museu tem uma múmia, que não é réplica não, é uma múmia de verdade, certo? E olha lá, outra ideia da Vivi. E agora vamos conhecer outros museus de destaque no Brasil. Olha que ideia legal. Vem aguçar a nossa curiosidade. Para quem sabe, até conhecer pessoalmente, se der, né? Ou virtualmente, porque eu posso pegar o nome desse museu, procurar na internet. Muitos deles oferecem uma visita virtual. Conhecemos o de Curitiba. Se a gente for pensar, Curitiba também faz parte do Brasil. Mas no Brasil tem vários museus que vale a pena conhecer. Vamos lá? O Instituto Ricardo Brenan, que fica em Recife, Pernambuco. Esse museu foi montado em uma fortaleza medieval no meio de um parque. Entre suas exposições permanentes estão Frans Postes e Brasil Holandês. Frans Postes, professora, o que é isso? Frans Postes foi o primeiro pintor de paisagens brasileiras. Também tem expostos telas de vários artistas, entre eles Debré, que eu até já mostrei em algumas videoaulas para vocês, certo? E olha que legal, também tem uma coleção de armaduras. Bem interessante, né? Vamos conhecer outro? Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, conhecido também como MASP. Como eu falei, fica em São Paulo. Ele é considerado uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. Ele fica na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. O MASP possui uma importante e abrangente coleção de arte da América Latina, certo? E o museu também tem uma das maiores bibliotecas especializadas em artes do país. Vamos para outra? O Museu de Inhotim fica em Brumadinho, Minas Gerais. Esse é um museu a céu aberto e ele já ganhou destaque no mundo todo por causa do seu projeto paisagístico, que une obras com a natureza, certo?
O museu tem 22 galerias, onde ficam expostas obras de artes contemporâneas e ainda um jardim com mais de 4.000 espécies botânicas. Entre as instalações, esculturas, desenhos, fotos e vídeos, há trabalhos de 85 artistas. Outro museu, o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Esse museu fica na Estação da Luz, em São Paulo, como eu já falei para vocês. E é um museu interativo. Você sabe o que é um museu interativo? A maioria das vezes a gente vai no museu e a gente sempre escuta: só pode olhar a exposição, nada de tocar. Esse museu é o contrário, você pode interagir, mexer na exposição. E olha que interessante, é o primeiro museu do mundo totalmente dedicado ao idioma, a nossa língua portuguesa, certo? O Museu Imperial de Petrópolis, do Rio de Janeiro, conhecido como Palácio Imperial. O museu está instalado no Palácio de Verão do Imperador Dom Pedro II e no seu acervo tem várias peças ligadas à monarquia brasileira, como objetos, obras de arte e até objetos pessoais. E outro museu, Catavento Cultural e Educacional, em São Paulo. Ele está localizado no antigo centro de São Paulo, próximo ao Mercado Municipal. É um dos espaços que mais atrai o público infanto-juvenil. Ele foi inaugurado em 2009. O Catavento está dividido em 4 grandes seções. Uma que fala do universo, sobre o espaço sideral e os planetas do nosso sistema solar. Outra que fala sobre a vida, a evolução na Terra, desde os primeiros animais até o surgimento do homem. A terceira fala do engenho, são criações no âmbito da ciência. E a quarta, sociedade, fala dos problemas de convivência entre os povos. Também é um museu interativo. Agora você já sabe o que é um museu interativo. E olha que legal, esse eu tive a oportunidade de conhecer também. Muito interessante, certo? E agora que a gente viu alguns dos museus, tanto aqui de Curitiba como do Brasil, eu vou convidar você para fazer uma atividade. Desenhe ou escreva sobre o museu que você achou mais interessante do Brasil. Então, desses museus que eu falei, você vai escolher um para desenhar ou escrever sobre ele. Eu vou aguardar você fazer.
E daí, já terminou a sua atividade? Aqui eu falei dos museus de Curitiba e do Brasil. Professora, desses museus que você falou, só existem esses? Tem muitos outros. Isso você pode pesquisar, certo? Você vai encontrar outros até de um tema que você se interesse mais. E olha o que a Vivi veio nos falar para ampliar nossos horizontes. E agora vamos conhecer alguns museus de destaque no mundo. Então agora nós vamos sair aqui do Brasil e conhecer outros museus. Alguns que, se for para falar de todos, precisava de várias aulas. Vamos lá? Museu do Louvre, Paris, na França. O Museu do Louvre está instalado no Palácio do Louvre, como eu falei, em Paris. Era uma fortaleza do século XII, certo? Essa fortaleza foi ampliada e reformada em diversas ocasiões. Antes que se tornasse um museu, alguns monarcas, alguns reis, né, e rainhas também, é claro, utilizaram o palácio como moradia real, residência real, onde acumularam várias coleções artísticas. Em 1989, foi construída a Pirâmide de Cristal, que serve como porta de acesso ao museu. Uma das obras mais famosas está em exposição nesse museu, que é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, certo? Outro. Você já assistiu aos filmes Uma Noite no Museu 1 e 2? Você sabia que esses filmes foram gravados no Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos? Isso mesmo, o museu desse filme existe. É considerado o maior do segmento que tem sobre fósseis. Tem uma vasta coleção sobre esse assunto. E também tem uma exposição sobre a vida dos povos na América do Sul, com destaque para os indígenas brasileiros. Até aparece aqui na segunda imagem. E tem todo um andar dedicado aos dinossauros. Bem interessante, né? Outro museu, o Museu Britânico, que fica em Londres, na Inglaterra. Esse museu foi fundado em 1753. Faz tempo, né? Foi o primeiro museu nacional público do mundo. E tem coleções distribuídas de acordo com áreas geográficas. Eu trouxe duas imagens ali que estão expostas no museu. Na ala da América, uma escultura de serpente de duas cabeças feita em mosaico com pedra turquesa e uma das mais famosas esculturas de pedra basalto da Ilha de Páscoa, certo? Vamos conhecer outro museu? Museu do Palácio Nacional de Taipei, em Taiwan, certo? Possui uma coleção permanente de quase 700 mil peças de artefatos e obras de artes imperiais chinesas antigas. É um dos maiores desses segmentos do mundo, certo? Vamos para outra, o Museu Nacional da China, que fica em Pequim. Está entre os maiores museus do mundo. Tem várias exposições sobre a cultura e a arte chinesa. Outra, o Museu Nacional da Civilização Egípcia, que fica no Cairo, no Egito. Esse foi inaugurado em 3 de abril do ano passado, então é um museu bem recente. Tem exposição de múmias de 18 reis e 4 rainhas do Egito. Mostra os seus sarcófagos, seus papiros, como eu falei, múmias e outros artefatos egípcios. Mais um museu do Apartheid de Joanesburgo, que fica na África do Sul. Apartheid, professora, o que quer dizer isso?
Apartheid é uma palavra africana que significa separação. Foi um período da história da África do Sul, onde havia separação entre as pessoas negras e as pessoas brancas. Até o modo de tratá-las eram diferentes. Esse museu é para lembrar de tudo o que aconteceu nessa época. Lá constam objetos e materiais de pessoas comuns e de pessoas famosas, como o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, certo? Mais do que contar a história de pessoas e mostrar como foi essa separação, essa segregação, o museu tem como objetivo conscientizar seus visitantes e promover a luta contra a discriminação racial. Vamos conhecer outro? O Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México, que fica no México. Esse é o maior e mais visitado museu do México. O museu contém importantes artefatos arqueológicos e antropológicos da herança pré-colombiana do México e da civilização asteca. Outro, Museu Histórico Nacional, que fica em Buenos Aires, na Argentina. Esse museu é dedicado à história da Argentina e exibe objetos relacionados à Revolução de Maio e à Guerra de Independência do país. E esse daqui, Palácio da Cidade, Udaipur, Índia. Na verdade, não é um palácio, mas um complexo de palácio. Dentre desses palácios tem exposições diferentes, como pinturas de miniaturas do século XVIII e XIX, ladrilhos ornamentais chineses e holandeses, fotos de pavões. Professora, tem nesse museu um palácio só para foto de pavões? Tem sim! Coleção de pinturas, além de objetos, esculturas, diversas obras de artes que contam a história da Índia. E até, olha que interessante, e esse museu foi cenário para a filmagem de um dos filmes de James Bond, chamado Octopus, lançado em 1983, certo? E outro, Museu do Prado, Madrid, Espanha. Sua coleção abriga áreas distintas da pintura espanhola, francesa, alemã, flamenca, além de esculturas. Tem várias exposições. O Museu do Prado possui uma coleção de mais de 15.000 obras de artes. Nelas são encontradas obras de artistas espanhóis, flamencos e italianos. Uma das obras mais importantes do museu é As Meninas, que aparece aqui no centro, certo? Quem fez a pintura desse quadro é Diego Velázquez em 1656. E essa obra é composta por servas do palácio que estão dispostas em torno da Infanta Margarida. E o interessante é que essa obra é enorme, cobre toda a parede do museu, certo? Você já imaginou? E a outra obra que eu escolhi fala da expedição de Dom Lope ao Brasil, certo? E a Vivi teve uma ótima ideia. Agora vamos fazer uma atividade sobre a aula de hoje? Então, aprendemos sobre vários museus e a atividade vai ser sobre eles. E os materiais que vocês vão precisar? Papel sulfite branco, lápis de escrever, borracha e canetinhas. Mas se você não tiver canetinha, você pode usar lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar aí pertinho enquanto eu me organizo aqui, certo?
atividade que nós vamos fazer. Faça uma pintura utilizando a técnica do pontilhismo sobre o que aprendeu na aula de hoje. Então, nós vamos fazer um desenho e uma pintura pensando em um dos museus que eu falei durante a aula. Você vai escolher aquele que você mais gostou. Eu já escolhi o meu aqui. Você consegue identificar que museu é esse? Se você falou que é o Museu do Louvre, em Paris, acertou. Mas agora vamos fazer o seu? Pegue lá a sua folha em branco. Vamos deixar ela na vertical. Eu preciso dobrar ao meio. Então, junta ponta com ponta. Dobra bem, vinca bem. Que isso vai ajudar a deixar a minha atividade de pezinho, certo? Agora, você vai desenhar o museu que você mais gostou, mas tem que tomar um cuidado. Vou até abrir aqui o meu para você perceber. Eu vou desenhar ele dessa maneira aqui, ó. Se eu for desenhar ele dobrado, cuidado para não desenhar de ponta cabeça, que daí não vai ficar legal. Então eu tenho que desenhar na parte de baixo. Essa parte de cima vai ficar atrás. Depois que eu desenhei, eu vou pintar, mas eu vou pintar de uma maneira diferente. Até eu já comecei aqui, ó, com pontinhos. Com canetinha fica mais fácil, mas como eu falei, se você não tem canetinha, você pode utilizar o lápis de cor. Então você vai pegar sua canetinha e fazer pontinhos, um ao lado do outro. E o legal dessa técnica que eu posso misturar as cores. Ó, comecei com marrom e agora eu vou fazer com laranja. E fazendo essa mistura de cores vai ficar um efeito bem legal e bem bonito. Aqui eu fiz só um pedacinho, mas vocês podem perceber aqui, ó, que eu fiz algumas misturas de cores para poder preencher todo o meu desenho. Agora eu vou dar um tempo para que você possa fazer o seu.
terminou sua atividade? Eu adoro essa técnica do pontilhismo. Fica bem interessante, bem bonito, certo? E como eu falei para vocês, essa é a nossa última aula do ano. Tivemos 41 encontros juntos. E eu vou aproveitar essa aula para fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação por esse trabalho com as videoaulas. Agradecer à Secretária Municipal da Educação de Curitiba, Maria Silvia, à Superintendente Andressa, ao Superintendente Oséias, à diretora do Departamento de Ensino Fundamental, Simone, e principalmente a Luciana Zaidan, que é a nossa gerente aqui do currículo, porque eu trabalho dentro da secretaria, dentro do Departamento do Ensino Fundamental, na gerência de currículo, certo? Também quero agradecer aos professores que trabalham comigo, que deram várias ideias para que essa aula ficasse cada vez melhor. Quero agradecer aos professores das escolas municipais aqui de Curitiba, pelo carinho que a gente recebeu, pelo apoio. Como agora voltou presencialmente, alguns eu tive a oportunidade de estar perto, conversar, e sempre me falaram bastante palavras de carinho e incentivo pelas aulas, mostrando o tanto que eles gostaram das aulas, certo? Quero agradecer também ao pessoal que fica atrás das câmeras, ao pessoal dos estúdios e à equipe de edição, certo? E também tenho que estender esse agradecimento aos pais, às mães, aos responsáveis, aos familiares por confiar no trabalho que nós fizemos aqui com as videoaulas. Mas o meu principal agradecimento é para você, estudante, que esteve comigo por esse tempo. Você acho que aprendeu muitas coisas comigo, mas eu quero te contar que eu também aprendi com você. Porque mesmo a gente estando aqui com uma tela nos separando, eu recebi alguns recadinhos das minhas redes sociais, do meu e-mail, dizendo o quanto que gostaram das aulas. E eu quero te desejar boas férias, descanse bastante. E sempre no final das aulas eu dizia, até a próxima aula. Agora não tem a próxima aula, né? Mas eu posso dizer para você, nos encontramos por aí, se cuidem!